messiânico Isaías. Como escreve no capítulo 55, do versículo 1, primeiro ao 11. Diz assim a palavra de Deus: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, porque por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Esse é o poder da palavra, né, irmãos? Graças a Deus, nós estaremos orando neste momento, apresentando. Deve ser irmã Marli, está pedindo oração pelo Kevin, é isso? Só colocar o Kevin aqui, é isso? Irmã Marli pede oração pelo Kevin, para Jesus salvar e também abençoar. Irmãos, continuemos orando pelo pastor Sebastião, que ainda se encontra internado, para que Deus possa colocar as mãos e tirar o seu servo de lá com saúde para retornar à sua família, à igreja e à sociedade. Apresentemos também o pastor Marinho, que está recuperando, mas uma recuperação ainda lenta, para que Deus possa provisionar a ele uma recuperação mais rápida para também atender a obra de Deus. São muitos pastores enfermos, né? Pastor Raimundo, nosso amigo ali na cidade de Guarulhos, também tem passado momentos difíceis. Oremos por ele para que Deus possa colocar suas mãos. Nosso presidente, pastor Samuel, que também se encontra enfermo. Todos esses irmãos vamos apresentar diante de Deus. Louvamos a Deus pela vida do irmão Vicente, que já chegou de viagem do Rio de Janeiro, que Deus abençoe. Existem outros irmãos viajando, o pastor Edivaldo e sua família estão viajando para Joinville. Oremos por eles também e outros mais, para que o Senhor possa colocar suas mãos. Quantos têm necessidade de oração esta manhã? E tem fé para receber o que pede? Então nós iremos agora, nesse momento, o pastor Ezequiel vai estar orando. E logo depois nós estaremos ouvindo o cantor Nildo, adorando o nome do Senhor. Amantíssimo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos a Ti por estar aqui na Tua presença, Pai. Somos gratos a Ti por mais esta noite que o Senhor nos concedeu e mais um dia de vitória, Senhor. Alcançamos porque o Senhor está conosco, a Tua presença, Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo,
é real aqui em nosso meio, porque a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está no meio, e o Senhor está aqui conosco, porque, Senhor, aqui tem um povo que ainda te adora, Senhor, que ainda te busca a tua presença. Pai, entra com providência na vida dos teus servos, Senhor. Pastor Marinho, que está se recuperando, também o pastor Sebastião, que está naquele leito de enfermidade, Pai, visita o teu servo, Senhor, recuperação mais rápido possível para estar no meio da tua obra. Também, Senhor, pastor Samuel Rodrigues, o nosso pastor presidente, Senhor, do nosso ministério, Senhor, do ministério ali, Senhor, da convenção, ó Pai, estadual. Abençoa também o pastor Raimundo, Senhor, da Paz do Vale. Abençoa, Senhor, Senhor, todos os enfermos, Senhor, que se encontram. O nosso pastor Aparecido, que não está bem, que está, Senhor, gripado, mas que o Senhor possa colocar as tuas mãos, dando força e saúde para nós. Senhor, continuar a nossa batalha aqui na terra. Pai, abençoa o teu povo, a cada um que se encontra nesta manhã. Tu sabe e conhece a necessidade de cada um. Pai, continua abençoando os louvores, a tua palavra que vai ser ministrada nesta manhã, Pai, que seja tudo para a glória do teu nome. Assim nós te agradecemos. Amém. Os irmãos aplaudam ao Senhor Jesus. Tome assento, por favor. Monildo, adorando o nome de Jesus. Depois nós iremos ouvir também uma saudação pelo irmão Adilson, né, que está aqui conosco de tu hoje. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nosso Deus é maravilhoso, só Ele merece a honra e a glória. Nós estamos para louvar o seu santo nome. Deus é bom demais. Nós vamos cantar nesta manhã, porque o motivo de nós estarmos aqui é a bondade do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra o seu coração nesta manhã para adorar o Senhor. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom demais. Ele te ama, Ele te chama, Ele quer te dar a paz. Deus é bom, Deus é bom demais. Ele te ama, Ele te chama, Ele quer te dar a paz. Não importa aquela vida que antes você viveu, Jesus Cristo te convida. Venha ser filho de Deus. Ele quer te dar a paz, fazer um vencedor. Está de braços abertos, esperando com amor. Quem sabe cantar? Vamos cantar. Deus é bom, Deus é bom demais. Ele te ama, Ele te chama, Ele quer te dar a paz. Deus é bom, Deus é bom demais. Ele te ama, Ele te chama, Ele quer te dar a paz. Aleluia. Se não fosse a grande bondade de Deus, o que seria de nós? Mas pela bondade e misericórdia dele, nós estamos aqui louvando o seu nome e dizendo que ele é bom para sempre, todos os dias da nossa vida. Ele deu seu filho amado para morrer por nós na cruz, mas ao terceiro dia ressuscita o meu Jesus. Tudo para a glória de Deus. Deus é bom, Deus é bom demais. aleluia. Ele te ama,
Ele te chama, Ele quer te dar a paz. Deus é bom, Deus é bom demais. Ele te ama, Ele te chama, Ele quer te dar a paz. Ele te ama, Ele te chama, Ele quer te dar a paz. É o amor dele que nos dá essa alegria nesta manhã. Amém. Nosso Deus é bom demais. Deus trazendo-nos uma saudação da parte do Senhor. Irmãos, estivemos ontem ali na cidade de Tu, um congresso maravilhoso, onde o Senhor falou de uma forma tremenda. Voltamos com a nossa bênção, né, Anderson? Foi muito bom. Deus tem abençoado nossos irmãos e queremos agradecer a presença dos nossos queridos irmãos ali de Itu. Os irmãos aplaudem o Senhor pela vida dos nossos irmãos ali de Itu. Deus abençoe. Estão em casa. Pois, irmão Reginaldo, adorando o nome do Senhor também, e os nossos obreiros já passem os envelopes. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, motivo de muita alegria, né? Mais uma manhã que o Senhor nos permitiu unidos cultuarmos, unidos adorarmos, prestarmos esses louvores. Essa dádiva tão grande está na presença de Deus. Irmãos, há 2 anos eu fui chamado pela graça e a misericórdia de Deus. Em outra hora eu me encontrava ali nesse mundo que a cada dia mais, com passos largos, caminha para o inferno, mas com a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Hoje estou aqui testificando e exaltando o nome de Jesus, porque somente Ele é um Deus poderoso que nos livra da cilada do inimigo. Glória a Deus. Agradeço também ao pastor Aparecido por essa oportunidade, por enfermo, mas a graça de Deus está sobre nós e a obra está com toda a força. Um pouco com a falta do pastor, mas o Espírito Santo se faz presente todos os dias, todo momento, porque Ele está dentro de nós. E assim como o Espírito Santo está dentro de nós, nós temos que estar preparados. Não devemos estar nos preparando, temos que estar preparados todos os dias, porque Jesus não está voltando, Ele voltará, como um abrir do piscar dos olhos, Ele voltará. E muitas pessoas vão ser pegas de surpresa, irmãos. Por isso temos que estar preparados todos os dias. Irmãos, eu quero estar compartilhando com os irmãos apenas um versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, irmãos: não sabeis vós que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Glória a Deus. Um ser tão pequeno, irmãos, um ser tão pequeno, um pó feito, um vaso feito na mão do oleiro, e onde a Bíblia fala que Ele mora dentro de nós, que somos guiados por um ser tão grande, um ser que não se deixa ser levado por nós, e nós que temos que ser levados por Ele, porque a Bíblia fala que Ele habita dentro de nós. E muitas das vezes nós, pequeno, pedimos para Deus: Deus, fala com nós da maneira que nós queremos ouvir. Não, irmãos, temos que ouvir da maneira que Deus quer falar conosco, porque Ele nos domina, Ele nos criou. Paulo diz, acho que em Romanos capítulo 9, quem somos nós para contender com aquele que nos fez? Quem somos nós? Irmãos, a palavra que eu deixo hoje para a igreja, que Deus colocou em meu coração, não queremos nós que Deus fale da maneira que nós queremos ouvir, mas que nós ouvimos a Deus da maneira que Ele quer falar conosco, porque somos barro na mão do oleiro, e Ele nos quebra e nos molda a hora que Ele quiser. Glória a Deus, irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus continue abençoando, irmão Deus. O Reginaldo adorando o nome do Senhor Jesus. Enquanto ele adora, nós iremos contribuir para a obra de Deus. Os irmãos já entregam os envelopes, tá ok? Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quero louvar ao Senhor. Peço, irmãos, que louve comigo. Esse louvor é uma oração. Então vamos louvar
e orar a Deus ao mesmo tempo. Amém? Aleluia. Deus está aqui, né? Tão bom de manhã, domingo, sentir a presença e o toque do Espírito Santo. Maravilhas. E à noite tem mais, né? Aleluia. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Em nome de Jesus. Esse é o Deus. Se tem alguém com o coração meio batendo muito forte, Deus vai acalmar seu coração esta manhã. Deus tem uma palavra para mim e para a tua vida. Quantos creem, glorificam o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, fiquemos de pés. O presbítero Givanildo vai estar ministrando uma breve palavra sobre oferta e dízimo. E nós estaremos ofertando para a obra do Senhor. Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria estar aqui nesta manhã mais uma vez.
este momento tão glorioso e uma palavra de oferta para o nosso coração. Queridos, abra as vossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 21, palavra muito conhecida. Evangelho de Lucas. E nos diz assim: e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles depositaram para as ofertas de Deus do lhe que sobejava ou sobrava, mas esta da sua pobreza deitou todo o seu sustento que tinha. Amém? Aqui está, irmão, uma palavra a qual o Senhor Jesus, observando ali as ofertas, e diz o texto que olhando ele viu, né? Jesus o tempo todo ele vê. O tempo todo Jesus está nos olhando, nos contemplando, ao chegarmos aqui na casa dele. Mas também Jesus olha e fita os olhos em mim e em você no momento da oferta. Porque a oferta, ela faz parte do culto. Se não tiver oferta no culto, o culto é incompleto. No culto tem adoração, no culto tem louvor, no culto tem palavra, no culto tem batismo com o Espírito Santo, tem salvação de alma, mas também tem que ter oferta na casa do Senhor. E quem sabe ali Jesus falava: olha, os seus discípulos, vocês estão vendo ali o povo ofertando na minha casa, na casa do tesouro? E certamente ele: sim, Senhor, estamos vendo. E quem sabe Jesus falou ali: olha, quem vocês acham que ali deu a maior oferta? Quem sabe um deles, vamos aqui citar o nome Pedro, falou assim: ó, Senhor, aquele fazendeiro ali, porque ele tem muito dinheiro, muitas propriedades, com certeza ele depositou a maior oferta. Mas eles se enganavam, porque ele tinha uma pobre viúva que deu o que ela tinha. As suas últimas 2 moedas era tudo o que ela tinha. O que isso quer dizer? Que Jesus não olha o tamanho da tua oferta, mas o que você está ofertando e o que você trouxe à casa do tesouro nesta manhã. É aquilo que você tem e não é aquilo que está sobrando, meu querido. Mas Jesus, ele vê, ele conhece, ele olha o momento que iremos ofertar. Se estamos ofertando com alegria ou só estamos ofertando porque tenho que ofertar. Não, oferte com alegria nesta manhã e certamente Deus tem uma bênção para mim e para você. É o que você tem. Jesus não quer nada daquilo que não temos, não. É o que nós temos. E Jesus sabe se temos e se não temos. Porque, irmãos, estamos aí numa caminhada longa, né, com a nossa igreja, né, e cabe a nós nos conscientizarmos e estar trazendo à casa do tesouro a nossa oferta. E com certeza Deus vai abençoar a minha vida e a tua vida nesta manhã. E aqueles que estão desempregados, irmãos, creia que Deus pode abrir uma porta para você a partir de amanhã ou até hoje mesmo. Se você crê, Deus abre porta aonde não tem porta, aleluia. Ele abre porta aonde o homem acha que não tem, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer isso e muito mais, amém? Vamos orar ao Senhor. Deus querido, Deus maravilhoso, neste momento, Senhor, iremos ofertar, ó Pai. Talvez a nossa oferta não seja a maior de todas, Senhor, mas é aquilo que nós temos, ó Pai, nesta manhã, para trazer a tua casa, a casa do tesouro, Senhor, para que haja mantimento na tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que vão ofertar, abençoa aqueles que vão dizimar, Senhor, abençoa aqueles também que não têm oferta hoje, que não têm o seu dízimo este mês, Senhor. Abre porta, Senhor, de emprego, para que o teu nome seja glorificado mais e mais e exaltado mais e mais, em nome de Jesus, Senhor. Esta bênção eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Saia do seu lugar e venha ofertar ao Senhor.
Graças a Deus, que Deus possa continuar abençoando cada um dos seus filhos que têm contribuído na obra de Deus. Igreja, mais uma vez, fiquemos de pés. Eu queria, o Maurício, leva o microfone para o pastor Marinho ali para ele fazer a oração. O pastor Marinho vai estar orando. O evangelista Anderson vai estar entregando a mensagem de Deus. E no final, a irmã Patrícia adorará o Senhor Jesus, no final da mensagem. Ok? Pode orar, pastor Marinho. Assim vamos estar orando, igreja, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de estarmos na tua presença, Senhor. Meu Deus, continua abençoando a tua igreja, teu povo que veio te adorar, te buscar nesta manhã, neste lugar. O teu filho que vai ministrar a tua palavra, Senhor, usa ele como nunca usaste, Senhor, e o teu nome será glorificado neste dia. Pai querido, continua conosco, meu Deus. Tudo que está acontecendo neste lugar é para a honra e a glória do teu excelso nome. Pai eterno, Deus todo-poderoso, tudo isso nós te pedimos nesta manhã, já agradecendo a vitória, em nome de Jesus. E todos concordam dizendo? Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, podeis tomar o assento. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, né, por mais esta manhã que o Senhor tem nos concedido com vida para poder estar diante da presença do Senhor. E nesta manhã não vai ser diferente. Deus, ele tem uma palavra para o meu coração e para o teu coração, né? Graças a Deus que nesta manhã nós já pudemos sentir a presença de Deus, né? Através desses louvores entoados, nós podemos sentir o agir de Deus, o Espírito Santo ardendo nos nossos corações, e é um privilégio muito grande poder sentir isso, né? Graças a Deus o Senhor tem nos animado, tem nos despertado para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã para poder adorar a presença do Senhor, né? Muitos não têm tido esse despertamento, não têm tido esse privilégio, mas graças a Deus o Senhor tem tido misericórdia de nós e nos trouxe até aqui para que nós pudéssemos ser mais uma vez cheios da tua palavra e da tua presença para continuar a fazer aquilo que Ele tem nos chamado a fazer. Meus irmãos, o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Está no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 6. Glória a Deus. Ontem, fazia já algum tempo, irmãos, que a gente eu, né, particularmente com a minha família, não tinha ido cooperar fora. E a gente teve ontem em Itu, como o pastor aqui disse, foi um culto maravilhoso, culto onde a presença de Deus foi notória a todos que esteve lá. E eu estou muito feliz, porque Deus ontem, Ele falou comigo de uma maneira direta, né? E é bom quando a gente ouve a Deus de uma maneira direta e individual, né? E uma irmã que eu a conheço, mas eu tenho quase certeza que ela não me conhece, né? É uma pregadora da palavra de Deus, e Deus pôde usar ela ali para poder falar sobre a minha vida, e que Deus está no controle da minha saúde. Ela falou especificamente na área da saúde, né, onde eu preciso de um milagre. Alguns dos irmãos aqui são conhecedor. E ela pôde dizer, pastor Marinho, que Deus está no controle e que Ele vai fazer no tempo dele. Então é uma alegria muito grande, né? Porque a gente, quando a gente ouve Deus falar assim, a nossa fé é animada. E a gente se sente mais firme e valente para prosseguir. Porque a caminhada não é fácil, né? Mas eu tenho aprendido que se a gente se manter, como a palavra diz, firme e constante, Deus, Ele vai sempre dar o respaldo para a nossa vida. Então, irmãos, não se preocupe. Não importa a situação que você esteja passando. A palavra de Deus, ela manda você ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então vai nesse caminhar, nesse passo. Deus, Ele vai preparar todas as coisas, você vai crescer na graça e no conhecimento de forma constante, e o Senhor, Ele vai fazer uma grande obra através da minha e da sua vida. Amém? E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, né?
que Deus, Ele conta comigo e com você para uma grande obra. Deus, Ele tem uma obra a se realizar através das minhas e das suas mãos. Então que você possa sair daqui nesta manhã convicto de que você foi chamado por Deus para uma grande e excelente obra através da sua vida. A palavra do Senhor lá no livro de... Eu já vou voltar aqui no texto que eu pedi para os irmãos abrir, mas a palavra do Senhor diz lá no livro de João, capítulo 15, versículo 16, assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Nós entendemos através dessa palavra que nós somos escolhas de Deus. Independente das circunstâncias ou independente do que pensam de mim e de você, você deve ter convicção e certeza de que você está aqui nesta manhã porque você faz parte da escolha de Deus. E Deus, Ele vai realizar uma grande obra através da sua vida. Basta você permanecer firme, permanecer fiel a Deus e acreditar no potencial que você pode ser nas mãos de Deus. Porque muitas das vezes não acreditamos em nós mesmos, porque nós nos conhecemos e nós temos a tendência de nos acharmos fracos, incapazes. Mas Deus, Ele capacita cada um de nós. Se nós olharmos para a história da Bíblia Sagrada, nós vamos ouvir aqui que Deus fez excelentes obras, usando homens simples e muitas das vezes sem um grau de intelectualidade elevado. Mas Deus usou na graça, na unção dele, para fazer uma grande obra, para fazer a diferença. Então, irmão, você deve acreditar que você é um potencial nas mãos de Deus. Você precisa acreditar que Deus tem algo para fazer e realizar através da sua vida, algo grande para realizar através da sua vida. A partir do momento que você assimilar isso, você vai começar a entender e Deus vai começar a revelar para você o que Ele tem com a sua vida, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Amém? Meus irmãos, o versículo 15 do capítulo 6 de Neemias diz assim: e acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Esse livro de Neemias vai falar sobre uma grande obra que este homem de Deus realizou para a comunidade de Israel, mais especificamente Jerusalém. Ele foi o homem usado por Deus para reedificar os muros da cidade de Jerusalém, que estavam derribados, as portas queimadas a fogo. E Deus usou Neemias de uma maneira muito poderosa. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui algumas lições que nós podemos aprender através da vida desse grande homem de Deus. Agora, antes, é interessante a gente entender um pouco o contexto, né, a qual está inserido este livro. Nós, como os leitores da Bíblia, nós podemos aprender e entender que o povo escolhido por Deus, Israel, sempre foi um povo querido e um povo que carregou promessas da parte de Deus para a vida deles. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo que quando Deus escolhe o povo e chama, a partir de Abraão, Ele já promete uma terra que mana leite e mel, né, já promete vitória sobre os seus inimigos. E durante toda a jornada do povo, nós vamos observar o povo, apesar das dificuldades, mas sempre vivendo um período de grande conquista e de grande crescimento na presença do Senhor Jesus. No livro de Crônicas, nós observamos uma promessa muito gloriosa da parte de Deus para os filhos de Israel, através da vida de Salomão. Quando Salomão ele já inaugura o templo, né, para ser o lugar de adoração a Deus, Deus ele aparece a Salomão, e no capítulo 7 de 2 Crônicas, a gente vai ouvir Deus falar com Salomão através de uma palavra profética, né, de um aparecimento a ele, através de um agir muito poderoso. Salomão ele tinha acabado de ter um período ali de oração,
na presença de Deus, e Deus aparece a Salomão e lhe faz algumas promessas, confirmando todas aquelas que já tinha feito a sua descendência, e também alertando Salomão para que dissesse ao povo que as promessas de Deus sempre seriam condicionadas à atitude do povo, né? Então, Deus, eu vou dizer aqui o que Deus falou a Salomão, que está na palavra de Deus, no capítulo 7, a partir do versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se não ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes outros deuses, e vos prostrardes a ele, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as nações. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. A palavra aqui, ela é bem clara em dizer que Deus, ele promete a bênção aos seus filhos, mas em contrapartida, Deus, ele coloca uma condição de obediência e fidelidade. Se esta regra for quebrada, o juízo de Deus viria sobre a vida do povo. A gente já aprende, irmãos, uma lição muito importante nesse texto, que apesar de nós termos a promessa de Deus, nós temos a grande responsabilidade de ser fiel e confiar nele. Deus, a Bíblia nos diz que Deus, ele tem ciúmes de mim, né? Deus, ele tem ciúmes de você, e Deus, ele não aceita que nós adotamos outros deuses para compartilhar relacionamento. Deus, ele exige fidelidade a ele, né? E a Bíblia vai nos dizer que o juízo de Deus está aí para punir, para que o povo aprenda que verdadeiramente, quando ele fala, ele cumpre. E o que aconteceu com os filhos de Israel foi que eles não deram ouvido à palavra de Deus. O tempo se passou e algumas descendências se desviaram do propósito de servir a Deus com fidelidade. Eles foram após os outros deuses, se misturaram com outras nações, e isso desagradou muito a Deus, até que o juízo de Deus veio sobre a vida do povo. Nós vamos ler a Bíblia e nós vamos observar que Deus permite que, através da mão do rei Nabucodonosor, Israel fosse levada cativa à Babilônia, né? A Bíblia vai nos mostrar que, através da desobediência do povo, Deus permite que o opressor chegue, e o povo, ele que estava aqui inaugurando o templo, é claro, em outro momento, em outra época, consagrando a casa de Deus, vivendo as promessas, as bênçãos, o agir, o mover de Deus. Agora o povo, ele é levado cativo. Os inimigos invadem a cidade, destroem o templo, roubam todos os utensílios do templo, e chega o momento
de Deus tratar com o povo através do duro cativeiro babilônico. Esse cativeiro ele teve um tempo determinado, porque nós aprendemos também que toda a punição, todo o agir de Deus, todo o conserto que Deus tem com o povo não é para sempre. Deus ele permite uma dificuldade para que o povo caia em si, se arrependa e volte a viver a promessa de Deus, né? E o cativeiro babilônico ele teve um período de 70 anos, e após este período o Senhor ele permite que o povo comece a retornar para Jerusalém, porque existia uma promessa de que esse cativeiro ele teria um tempo pré-determinado e o povo novamente teria a oportunidade de retornar para as suas origens e continuar a viver em família debaixo da promessa de Deus. Nós vamos observar que a cronologia bíblica ela nos leva a aprender desse jeito. E quando nós chegamos aqui nesse contexto onde Esdras e Neemias eles são ferramentas de Deus para ser os primeiros líderes ali pós-exílio, nós observamos que Deus ele usa a vida desses homens de maneira poderosa. Nós podemos entender que do cativeiro, do retorno do cativeiro, Deus ele permitiu 3 retornos com 3 lideranças distintas e específicas. Após os 70 anos de cativeiro, Deus ele levanta Zorobabel e Jesua para voltar com a primeira leva do povo que estava na Babilônia para Jerusalém, com o objetivo de reerguer o templo que havia sido destruído. Zorobabel e Jesua voltam com esse objetivo, com este foco, e depois de uma certa resistência, depois de um certo período, o templo ele é restaurado, o templo ele é reerguido. Logo após, Deus usa a vida de Esdras, que era um escriba, um sacerdote, para trazer a palavra ao povo de Deus, para ensinar os princípios, os valores da palavra de Deus. E Esdras teve este grande chamado para ser o comandante, para ser o líder dessa segunda leva que voltava da Babilônia para Jerusalém, para ali ajudar o povo que tinha ficado. E no texto que nós vamos aprender aqui através de Neemias, ele foi o terceiro homem que Deus capacitou para ser líder e voltar a Jerusalém para reedificar os muros de Jerusalém. Porque nós devemos entender, irmãos, que quando Jerusalém foi para o cativeiro, as portas da cidade foram queimadas, os muros foram derribados, o templo foram destruído, e agora a cidade sofria muita influência dos líderes que viviam ali na circunvizinhança de Israel, né? E a palavra vai nos dizer nesse texto que o povo de Jerusalém vivia em grande miséria, em grande vergonha, porque como a liderança, né, quando nós aprendemos na Bíblia, quando Nabucodonosor ele levou o povo cativo, levou todos os mais inteligentes, a elite da cidade foi para o cativeiro e na cidade ficou os mais pobres. E agora esses pobres estavam sendo oprimidos, estavam sendo escravizados, estavam sofrendo influência daqueles que habitavam fora, e eles estavam passando por uma grande dificuldade. E nós vamos observar no texto que está escrito aqui em Neemias, que a vergonha era grande no meio do povo de Deus, porque eles estavam sendo oprimidos dia após dia pelos seus inimigos. Mas nós observamos aqui que Deus ele tem um propósito, Deus ele tem um objetivo, e Ele não deixa com que os seus filhos sucumbam, Ele não deixa que os seus filhos pereçam, mas Ele chega sempre na hora certa, dando livramento, dando consolo, dando conforto. O que nós devemos aprender aqui nesta manhã é que Deus ele está no controle da nossa vida. E por mais que a dificuldade ela tenha chegado até a nós devemos assimilar para que fim ela veio. E a partir do momento que nós nos prendermos ao Senhor, nós focarmos em buscar o Senhor, Deus ele vai fazer grandes coisas através da nossa vida. Nós observamos aqui que por muitos anos
por um período de aproximadamente 110 anos, os estudiosos assim dizem, que esse povo estavam em vergonha e estavam em miséria. E nós lemos no texto do capítulo 6, no versículo que nós lemos, que em apenas 52 dias, Deus, através da vida de Neemias e daqueles irmãos que aceitaram esse desafio, em apenas 52 dias, eles podem reedificar os muros, reestruturar as portas, e a cidade agora já estava fechada e não tinha mais influência lá de fora cá para dentro. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso, não importa o tempo que nós esteja na prova, não importa o tempo que talvez você esteja em vergonha, o que Deus quer fazer na sua vida é rápido. Deus, Ele é o dono do tempo. Se Deus determinar nesta manhã que o tempo da sua prova passou, a partir de hoje, você vai começar a viver um novo tempo na presença de Deus. Agora nós devemos acreditar nesse Deus que pode fazer e que pode realizar. E nós devemos acreditar que nós somos o agente gerador do milagre de Deus para a nossa vida, para a nossa comunidade e para a nossa família. Neemias, nós vamos aprender algumas lições através da vida deste grande homem que liderou esta grande missão para poder o povo de Deus voltar a viver as bênçãos da parte de Deus. No capítulo 1 do livro de Neemias, nós vamos observar que Neemias, ele servia o rei em Suzã. Neemias, ele não tinha voltado nem na primeira leva, nem na segunda, mas ele ficou ali em Suzã. E ele era copeiro do rei. A Bíblia vai descrever esse ofício dele já nos primeiros versículos que leva o seu nome. E a Bíblia vai nos dizer também que um certo tempo, Neemias, ele recebeu a visita do seu irmão e de alguns amigos ali em Suzã. E Neemias, ele começa aqui a nos ensinar algumas lições que devem existir em nós devemos buscar para que Deus possa realizar essa grande obra. Nós podemos ver aqui que quando Anani, um de seus irmãos, e alguns de Judá, chegou ali para fazer uma visita para Neemias, Neemias perguntou pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Nós podemos observar aqui, irmãos, que Neemias, ele manifestou aqui uma preocupação com aqueles que estavam lá em Jerusalém. Apesar dele estar no palácio, ter um cargo de confiança e estar servindo ali o rei, ele mostrou preocupação com aqueles que estavam passando por dificuldade e por adversidade. E nós aprendemos aqui, irmãos, que nós devemos nos preocupar com aqueles que estão no mundo sofrendo, com aqueles que estão lá fora padecendo na mão do inimigo. Nós não podemos nos acomodar com a zona de conforto, talvez que nós estejamos vivendo, e deixar com que as coisas caminhem por si só, sem poder interferir para mudar. A primeira lição que nós aprendemos aqui com a vida de Neemias é que Neemias, apesar de estar vivendo numa zona de conforto, Neemias, ele tinha preocupação com o seu povo que estava em Jerusalém em grande vergonha. Aleluia. Embora esteja em uma zona de conforto, ele se importava com seus irmãos que padeciam grande necessidade. Nós podemos, irmãos, estar aqui na bênção, mas nunca deixaremos de nos preocupar que existem pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo. Ontem mesmo, eu estava conversando com a Sabrina, minha esposa, e Deus, ele me repreendeu através dela, e no culto também a palavra de Deus, ela veio forte no meu coração, pelo seguinte: nós temos passado um problema difícil familiar,
a mãe da Sabrina, com a sua família lá em Vitória, tem passado uma dificuldade muito grande, que eu não vou entrar no detalhe aqui. E geralmente, quando a gente passa por uma dificuldade, ou quando a gente fica sabendo de uma dificuldade, a gente, principalmente quando é no seio da família, a gente se acha na liberdade de achar um culpado, né? E eu falei, talvez a sua mãe está passando isso, porque ela está colhendo o que ela semeou. E ela brigou comigo até, né? Porque você está falando isso da minha mãe, não sei o quê. E a gente, às vezes, coloca essa justificativa. Fulano está passando isso porque semeou e agora vai ter que colher. Isso é resultado do que ela plantou lá atrás. Talvez até seja, mas a nossa posição nunca deve ser a de apontar e a de julgar. Como Neemias, nós devemos nos preocupar com a situação, independente a que pé chegou, independente da situação que levou até ali. E Deus falou no meu coração, falou assim, olha, muitas das vezes você julga, você aponta, você quer achar uma justificativa, mas qual foi o dia que você orou especificamente para que eu pudesse entrar com providência? Qual foi o dia que você fez um jejum para que eu pudesse entrar com o milagre, entrar com a solução? Então, irmãos, nós devemos nos preocupar, e essa preocupação, ela deve nos levar ao ponto de se compadecer a situação e nos propor a ajudar através da oração. Por quê? Porque nós temos um Deus que pode fazer. Nós temos um Deus que pode realizar, independente de como a situação esteja, independente de como a situação foi gerada. Eu acredito que eu tenho um Deus que é suficiente para chegar ali e libertar, e salvar, e curar, e mudar a situação, tão somente através da minha atitude de preocupação, de oração e de compaixão àquela situação de adversidade. Então o que eu quero que a gente aprenda aqui nesta manhã é que a nossa preocupação, ela nos leve a mudar a atitude com relação à situação que a gente quer que mude. Neemias nos ensina isso. Olha, vocês estão aqui me visitando, que bênção, é muito prazeroso receber o meu irmão, os meus amigos aqui no palácio, né? Eu posso dar para vocês aqui uma pernoite muito abençoada, mas eu quero saber como estão os meus irmãos que estão lá em Jerusalém. Como que estão os meus irmãos que estão lá no mundo? Como que está a minha família? Como que estão os meus primos? Como que estão os meus irmãos que ficaram lá em Jerusalém? Porque vocês estão aqui comigo agora, mas os meus irmãos ficaram lá em Jerusalém. E Anani e eles puderam falar, olha, os restantes dos que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Aí nós aprendemos de novo com Neemias. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei. Depois que Neemias, ele ouviu o relatório do seu irmão e dos seus amigos acerca do povo que estava em Jerusalém em vergonha, em desgraça, em opróbrio, ele chorou e ele lamentou. Nós observamos aqui que Neemias, ele mostrou sensibilidade. Neemias, ele mostrou aqui que ele estava sensível àquela situação. Neemias, a atitude de Neemias chorar e se lamentar, ele mostrou aqui que ele estava comprometido com o povo que estava ali sofrendo vergonha, sofrendo uma situação adversa. Meus irmãos, a nossa atitude, quando a gente souber de uma notícia triste acerca daqueles que estão no mundo, a nossa atitude deve ser de lamento, de choro. A nossa atitude deve ser de sensibilidade com a situação da outra pessoa. Porque só vai ser através dessas atitudes que nós teremos reação para tomar com essa situação. Só vai ser através dessas atitudes que nós vamos poder ser encorajados por Deus para poder fazer algo em favor daqueles que precisam, daqueles que necessitam. E nós aprendemos, irmãos,
que a sensibilidade, ela acompanha aqueles que são cheios de Deus. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 3 do livro de Atos, que o apóstolo Pedro e João estavam indo para o templo na hora da oração. E quando eles estavam subindo ali para entrar no templo, eles se depararam com um homem coxo, que estavam ali a mendigar o pão. E aquele homem tomou uma atitude para com os apóstolos, pedindo para ele uma ajuda financeira. E o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles se sensibilizaram com aquela situação. Eles não tinham recursos financeiros, mas eles disseram: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Eu tenho Deus na minha vida. Levanta e anda. Então nós observamos aqui que o apóstolo Pedro nos dá um exemplo de que quem se diz carregar a presença de Deus, a pessoa ela é sensível com o outro, ela é sensível com o próximo. O próprio Jesus, ele nos ensina muito acerca disso, acerca de preocupação com o próximo, acerca de sensibilidade, né? A palavra, a passagem do cego de Jericó nos mostra isso. Foi uma palavra que eu frisei aqui para a gente usar como exemplo, né? Ele estava ali à beira do caminho, clamando, e Jesus não passou de largo. Jesus atendeu a necessidade dele. Jesus, ele foi de encontro à necessidade dele, porque Jesus, ele era sensível com a necessidade do seu próximo. Jesus, quando ele se deparou com aquela mulher que vivia com uma enfermidade de hemorragia, Jesus, ele foi sensível quando ela tocou a orla dos seus vestidos, e Jesus agraciou a ela com uma bênção, com a cura, com um milagre. Então nós devemos aprender, irmãos, que nós precisamos ser sensíveis com a necessidade do nosso próximo. A Bíblia vai nos mostrar ainda uma passagem muito maravilhosa, que Jesus, ele está ensinando um homem que se dizia querer servir a Deus, e Deus usa o exemplo do bom samaritano, né? Que aquele homem estava viajando e foi roubado e apanhou pelos salteadores, e estava ali à beira do caminho, sofrendo, quase morrendo. E a Bíblia vai nos dizer que passou o sacerdote pelo caminho e passou de longe. Depois passou o levita também, mas ignorou a situação e passou de longe. Daqui a pouco vem o bom samaritano, e ele se dispõe a ajudar aquele homem que estava precisando. Então aquele bom samaritano, ele teve a sensibilidade de ajudar. Então o que eu quero aprender aqui com os irmãos nesta manhã é que a religiosidade não vai nos levar a lugar nenhum. A religiosidade, ela não vai fazer com que as nossas obras aflorem, não. A religiosidade muitas das vezes vai até atrapalhar. Mas se a gente deixar o Espírito Santo agir dentro do nosso coração, ele vai nos encher de preocupação, ele vai nos encher de sensibilidade, e ele vai nos impulsionar a ajudar o nosso próximo. E nós vamos ser o agente diferenciado para poder fazer esta grande obra que Deus tem através da minha e da sua vida. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, dessa maneira: Jesus, ele conta com você para uma grande obra. Você pode dizer isso? Jesus, ele conta com você para uma excelente obra. Aleluia! E nós estamos aprendendo aqui para que isso se realize. Primeiro, nós devemos nos preocupar com o próximo. Segundo, como Neemias, nós devemos ter a sensibilidade e se lamentar e chorar com a situação daqueles que vivem em opressão. Terceiro, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esse é o versículo 5. O 4 diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Uma terceira lição que nós devemos aprender aqui é que Neemias, ele usou a ferramenta do jejum. Uma ferramenta muito eficaz, irmãos, que nos nossos dias ela tem ficado escassa, mas nós devemos
reaver essa ferramenta para que a gente possa conquistar. Neemias, ele jejuou. A Bíblia, ela vai nos mostrar que Jesus, ele jejuou quando ele estava para ser tentado pelo diabo. E esse jejum foi uma grande fortaleza para a vida dele, porque o capacitou a viver e a vencer aquela tentação. Nós vamos aprender ainda, através da palavra de Deus, que quando o povo de Israel, ainda nesse contexto que nós estamos lendo aqui, estava sendo oprimido por um homem terrível chamado Amã, que propôs no seu coração destruir todos os judeus que viviam em Suzã. O que aconteceu? O povo se pôs a jejuar. Esté, alertada pelo seu tio, se pôs a jejuar, colocou as suas servas para jejum, apregoou um jejum entre o povo judeu. E o que aconteceu? Deus operou um grande livramento e Deus deu a vitória para o seu povo. O jejum, ele traz resultado para as nossas vidas, irmãos. Quando nós nos depararmos com a situação difícil, quando nós colocarmos os nossos objetivos na presença do Senhor, todos esses projetos, esses planos, eles devem ser regados com o jejum, com a prática do jejum. O que é o jejum? É você se abster de alguns benefícios e privilégios para apresentar um sacrifício a Deus, para apresentar-se em sacrifício ao Senhor Jesus. Olha, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que jejuaram e alcançaram vitória. Daniel, ele era um moço que jejuava a Deus. Olha, então nós devemos tomar isso como exemplo e voltar à prática do jejum. Nós temos as nossas petições, nós temos as nossas dificuldades para vencer, e o jejum vai ser o nosso aliado, porque Deus, ele vai se compadecer de nós, ele vai aceitar aquele sacrifício e vai nos dar vitória. Agora nós vivemos um mundo que tudo é fácil. Hoje, através de um clique, você tem uma receita, você tem uma resposta, e nós achamos que para Deus é assim, você pede, Deus já vai vir e fazer. Não, Deus, ele se agrada de um coração contrito, de um coração quebrantado. Deus ainda se agrada daqueles que se humilham, daqueles que pagam preço, daqueles que se derramam na presença dele. E o jejum é um caminho para isso. Deus usou Neemias. Nós lemos que em 52 dias, Deus virou o cativeiro do povo de Jerusalém. Mas Neemias, ele era um homem que jejuava. E quarto, Neemias, ele era um homem que orava, né? Olha o que diz o versículo: jejuando e orando perante o Deus dos céus. O jejum e a oração são as ferramentas pelo qual Deus vai nos capacitar para fazer esta grande obra. E nós vamos aqui observar que Ana orou por Samuel. Ana era uma mulher estéril, não poderia gerar filho. Era uma mulher humilhada por essa situação de não poder gerar filho. Mas ela, quando entrou pelo caminho da oração, Deus a agraciou com o seu filho Samuel. Os discípulos oraram buscando o Espírito Santo. No livro de Atos a gente vai observar que os discípulos estavam no cenáculo, reunidos, orando. E o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, o capacitando para uma grande obra, para fazer a grande obra. Jesus nos dá o exemplo. A vida dele foi uma vida regada na oração. Através da oração da igreja, Pedro foi salvo da prisão. Olha, irmãos, tantos benefícios da oração. A oração nos leva a conquistar. A oração nos leva a nos relacionar com Deus. A oração nos leva a aprofundar o nosso convívio, o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Então nós não devemos deixar à parte a vida de oração, mas nós devemos aprender, mais uma vez, através de Neemias e desses exemplos, que a oração, ela é eficaz. A oração, ela traz e ela produz resultados. Então, recapitulando aqui, com Neemias, nós aprendemos que nós devemos nos preocupar com aqueles que estão em vergonha com o nosso próximo, aqueles que estão em dificuldade,
Com Neemias nós podemos aprender que nós devemos ter sensibilidade quando nós soubermos de uma situação adversa que o nosso próximo está passando. Como Neemias chorou e lamentou, demonstrando isso, uma sensibilidade com aquela situação, nós devemos também estar sensível à situação do nosso próximo. O próprio Jesus nos ensina isso, os próprios exemplos que nós citamos aqui nos ensina isso. Terceiro, o jejum é uma ferramenta para que o Senhor nos capacite a fazer algo pelo nosso próximo. A oração também, ela é eficaz para conquistarmos em diversas áreas de nossa vida. E quinto, nós vamos observar aqui que Neemias, ele dava valor à palavra de Deus. Olha o versículo 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Neemias, ele estava nos ensinando e nos mostrando aqui que ele era um homem comprometido com a palavra de Deus. Ele era um homem que meditava e dava valor na palavra de Deus. Meus irmãos, é a palavra de Deus que vai nos sustentar. É a palavra de Deus que vai nos conduzir pelo caminho difícil, né? Muitas das vezes nós passamos por adversidade. Está aqui, olha, pastor Marinho, passando uma grande adversidade na vida, na área da saúde, mas a palavra de Deus está ali dentro, e ela que nos anima a caminhar. Eu conheço pessoas que passaram por problemas, talvez até menores que o que a gente está passando, e está em depressão, e está querendo suicídio, está praguejando contra Deus e contra todos, mas a palavra de Deus nos faz acreditar, a palavra de Deus nos faz confiar, e ainda mais, a palavra de Deus, ela nos dá a segurança de que mesmo que Deus, porventura, não queira nos curar, mas Ele já nos separou como eleitos para herdar a vida eterna. E isso é o maior privilégio que podemos ter, a segurança de estarmos para sempre com o nosso Deus. E isso que vai nos dar é a palavra, é o conhecimento da palavra de Deus. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, a palavra diz assim: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, tendo cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, para que te vás bem, para que prospere no seu caminho e para que te conduzas prudentemente. Então a palavra de Deus que vai nos dar direção, é a palavra de Deus que vai nos conduzir ao objetivo final. Olha que maravilha ainda, no Salmo de número 119, o verso 11, diz assim: escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela deve estar abundante no nosso coração e na nossa vida. E ainda sobre a palavra de Deus nos auxilia no exercício do ministério. Você pode ler comigo no Evangelho de João, capítulo de número 14. Se você puder colocar aí na tela, Rodrigo. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 26. João 14, 26. A palavra do Senhor diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você vê? A palavra de Deus, ela vai te auxiliar no exercício do ministério. Sabe por quê? Porque você lê hoje, e quando Deus precisar te usar lá fora, o Espírito Santo vai te fazer lembrar da palavra de Deus. Ele vai te fazer lembrar da palavra eficaz. Às vezes a gente está numa situação e a gente se depara com uma atitude da pessoa e a gente não pode ajudar. Sabe por que a gente não pode naquela hora? Porque a gente não tem conhecimento da palavra. Porque se a gente tivesse conhecimento da palavra, o Espírito Santo nos faria lembrar e a gente ia trazer uma palavra que edificasse aquela vida. Então quem não conhece a palavra, numa situação dessa, acaba dando mau conselho, acaba falando besteira. Mas quem conhece a palavra, quem valoriza a palavra, ela auxilia no exercício do ministério. Na hora certa, o Espírito Santo te faz lembrar daquela palavra maravilhosa e você ajuda aquela pessoa
e aquela pessoa, ela é edificada através da palavra de Deus. Então, irmãos, nós vimos aqui que Neemias nos ensinou algumas lições através das suas atitudes. E essas atitudes de Neemias fizeram que ele tivesse êxito naquela grande obra que Deus colocou nas suas mãos. Depois dessas atitudes aqui, nós vamos ver Neemias se apresentar ao rei com autoridade e com reverência, e o rei abençoar ele para que ele fosse para Jerusalém e fosse o grande líder para colocar os muros de pé, para colocar as portas no seu devido lugar. É bem verdade que Neemias, ele sofreu grande oposição. Os inimigos se levantaram, não por uma vez, não por duas. Os inimigos foram tão astutos que eles profetizaram em nome do Senhor para que Neemias largasse mão daquela grande obra. Mas Neemias ele teve o discernimento de Deus que aquilo não era de Deus. E o resultado final, o povo que estava em 110 anos em vergonha, em opróbrio, em apenas 52 dias, agora eles estavam com os muros restaurados, com as portas fechadas, e o nome de Deus estava sendo glorificado através da vida do povo de Deus. Então que nós possamos, irmãos, aprender através desta palavra, porque Deus tem uma grande obra a se realizar na minha vida e na sua vida, e que nós possamos aprender através da palavra de Deus, através desses exemplos que Deus, Ele pode e Ele quer nos usar, mas Ele só vai fazer isso a partir do momento que nós submetermos a Ele, que nós se submetermos a Ele e deixar com que Ele produza em nós os frutos do Espírito, que a partir do momento que Ele começar a produzir em nós esses frutos do Espírito, essas características que acompanharam a vida de Neemias, vai acompanhar a nossa vida também, e automaticamente você vai se ver empenhado em fazer a obra de Deus. Você vai se ver, você vai se descobrir já envolvido nesta grande obra e já vivendo os resultados desta grande obra que o Senhor tem colocado na minha e na sua vida, nas suas mãos, para que seja realizada. Amém, irmãos? Então você possa acreditar que Deus, Ele usa cada um de nós segundo os seus propósitos. Amém? Deus, Ele me usa desse jeito, falando dessa maneira. Deus usa o Ari no reteté. Deus usa cada um dos irmãos que estão aqui, que pregam, que oram, que profetiza. Mas o objetivo de Deus é um só: é colocar o reino dele em prática e ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Que nós possamos sair daqui nesta manhã de posse desta maravilhosa palavra, a palavra de Deus. Que nós possamos estar edificados e fortalecidos nela e prontos a realizar a grande obra que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Logo após a oração, a irmã Patrícia vai estar louvando a Deus. Aí mesmo no seu lugar, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor Jesus. Talvez você tenha recebido esta palavra de bom grado e você quer estabelecer um concerto, você quer se posicionar na presença de Deus. Você tem agora essa oportunidade através da oração, de se colocar diante da presença de Deus, para que Deus possa contar com você para esta grande obra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, e nós te pedimos agora que o Senhor venha aplicar a Tua palavra na vida de cada um de nós, que nós possamos sair daqui preocupados com o nosso próximo, que nós possamos sair daqui sensíveis com a situação do nosso próximo, que nós possamos usar a ferramenta do jejum, da oração, que nós não nos apartemos da Tua palavra e nós possamos ser este agente transformador da sociedade. Para a nossa igreja nós possamos ser bênção, que o Senhor venha capacitar a cada um de nós nesta manhã e que cada um de nós aqui, Pai, possa ter convicção de que nós somos o potencial nas Tuas mãos e o Senhor conta conosco para fazer esta grande obra. Em nome de Jesus nós te pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção, a Tua sabedoria para as nossas vidas, para que nós possamos ser obedientes e viver a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? A irmã Patrícia vai estar louvando a Deus e nós vamos estar juntamente com ela adorando o Senhor.
Jesus mandou perguntar se você está pronto. Jesus mandou perguntar se você está pronto. Jesus mandou te dizer que está tudo pronto. Falta poucos minutos e segundos para ele voltar. Jesus mandou perguntar se você está pronto. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estarmos aqui nesta manhã para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. É o 4, amado, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele está nesse recinto, pois eu já pude sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus, número 4. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, Ele está aqui nesta manhã. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos despertar, glória seja dado o nome do Senhor. Recebe, Senhor, como cheiro suave, ó Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Desperta, desperta, pois a qualquer momento a trombeta de Deus irá tocar. Desperta, desperta, igreja. Desperta, alerta, Jesus vai voltar. O mundo moderno, tecnologias, grandes descobertas entre os entendidos. Duvidam de tudo, mas não sabem de nada. Traçam seus caminhos, mas estão perdidos. E Deus está falando com a humanidade, mas o homem diz ser fenômeno da natureza. Aumentar a fome, cresce a violência, a soberba impera e aumenta a pobreza. Mas eis aqui um porta-voz de Deus dizendo: desperta, desperta, a vida de Cristo não é uma lenda que ficou no papel. O céu vai se abrir, Ele vai aparecer, é vestido de glória, todo olho há de ver Jesus Cristo voltando para nos levar ao céu. Desperta, 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 pois a qualquer momento a trombeta de Deus irá tocar. Desperta, desperta, alerta, Jesus vai voltar. Estamos no tempo de falar mais no céu, de almejar mais o céu, de pensar mais no céu, ter saudades do céu, pois ele é o destino dos salvos em Jesus. Ame o céu, viva pelo céu, lute pelo céu, creia no céu, guarde a tua fé. Deixe a tua cruz. Céu, o céu.
Estamos no tempo de falar mais o céu, de almejar mais o céu, de pensar mais no céu, das saudades do céu, pois ele é o destino dos salvos em Jesus. Ame o céu, viva pelo céu, lute pelo céu, creia no céu, guarde a tua fé e venha o que vier, não deixe a tua cruz. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, meus amados, por tudo que o Senhor tem falado conosco nesta manhã, né? Que cada um de nós possamos ter um pouco mais de interesse em ler e aprender com Neemias, né? O irmão Anderson hoje deu apenas aí uma introdução para que a gente possa ler um pouquinho mais. Esse livro me fascina, essa história me ensina muito, né? Porque o próprio Neemias, ele diz assim: e era eu o copeiro do rei. Ele não era um pastor, não era evangelista, não era um presbítero, não era um obreiro. Era simplesmente um servo do rei. Mas o que tem isso a ver, pastor? Ele poderia estar tranquilo, ele estava lá no palácio, comendo, bebendo, todo dia na presença do rei. Por que preocupar com a cidade dele que estava totalmente com problema lá? Então aqui mostra, irmãos, o comprometimento. Não precisa de ser pastor, não precisa de ser obreiro, basta ser crente, apaixonado por Jesus, para ter preocupação com as pessoas que estão sofrendo, com a obra de Deus que está perecendo. Que isto possa ficar bem claro para nós. Tanto tentar de todas as formas tirar ele do centro, tirar ele do objetivo. Ele diz: estou fazendo uma grande obra da qual eu não posso parar. Alguns acham que fazer grande obra é só estar no púlpito pregando, outros estão orando e curando. Não, fazendo uma grande obra, irmão, é estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus chamou a gente para fazer. Amém? Que Deus continue abençoando o evangelista Anderson por esta palavra. Queremos agradecer a todos